equipe Apostar. Comer bem combina com recheio de massa. Seja bem-vindo à Nova Garagem, a melhor e mais completa loja de artigos vintage de Curitiba. A Nova Garagem fica na Rua México, no Bacaxiri, número 808. Telefone 3501-3387 e o nosso website www.novagaragem.com.br. Salve, salve, meus queridos amigos ouvintes da Hora do Esporte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria, primeiro de tudo, cumprimentar os meus parceiros de mesa aí, meu querido Cacá Vivarinas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada da Hora do Esporte. Vivarina! Franzinho, Osmar. Então aí, né? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais assuntos de futebol e muita coisa rolando, né? Vamos lá. Bastante. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Osmar Silveira. Ô, meu querido Rogério, meu querido Cacá, meu querido Elian, meu querido Sérgio. Osmar Silveira. Todo mundo. Sérgio e Elian, que não estão ao vivo, mas estão presentes no nosso coração e nas nossas mentes. Tudo bem, pessoal? O Elian deixou um videozinho para nós aí, viu? Eu sei disso. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom almoço, boa janta, bom café da tarde, bom café da manhã para quem está nos vendo na hora que estiver nos vendo. Semana cheia de problemas, mas cheias de alegria também. Manda ver. Vamos que vamos, né? Vamos começar falando de Série B. A derrota avassaladora do Paraná para o Juventude, numa cincada do Juventude, aí 5-0 em cima do Paraná Clube. Como é que se explica essa situação, Osmar? Como é que se explica essa situação, Kaká? 5-0, meu amigo. E agora? Cara, o Paraná tem que, nem sei, juntar os caras, que nem eu falei, esse 5-0, se for uma coisa... O Paraná não tá bem, né? Se for uma coisa assim, vamos dizer assim, uma vez já não tá bem, a torcida vai xingar, tentar ir melhorando. Agora, se começar a levar 5, na outra semana levar 4, daqui levar 5... Complicada a situação do Paraná, né, cara? Complicado. Vale dar já a eterna observação do nosso querido Osmar Silveira, né? Entendido do assunto. O nosso goleiro do Paraná Clube aí, pelo amor de Deus, 2 frangaços, hein? Dois vacilos nesse jogo, né? Não precisaria estar em 5 esse jogo se não fosse 2 vacilos do goleiro, né? Infelizmente. Verdade. Diga lá, mas o Paraná ia perder mesmo, sabe? O Paraná entrou... O Paraná, a virada que o Paraná deu, desnecessária, intempestiva, totalmente desproposital, da troca do técnico, determinou o caminho definitivo do Paraná na Série B. Vai permanecer na Série B e, se não tomar cuidado, vai ter que brigar lá embaixo com o Série C. Esse técnico do Paraná é muito ruim, gente. Vamos ser bem sinceros. Esse Rogério Micali, ele é muito ruim. Ele não é um cara assim que dê confiança ao time. Ele é as ideias dele, as ideias de futebol do Micali são muito ultrapassadas, são ideias que já não fazem mais parte do dia a dia do futebol. Ele está com o pé no passado, ele é um retranqueiro, e aí ele é meio Lazzaroni, entendeu? Ele tem umas frases para justificar
a inoperância do futebol dos times dele, ele cria umas frases de efeito, sabe? Mas não adianta. Frase de efeito já acabou, não tem mais jeito. Sabe? Me conta uma coisa, Osmar. Da onde Oi. que ele veio? Da onde que veio o Micali nesse momento para o Paraná? Ele estava parado? Ele estava treinando algum time? Parado. Ele estava parado. Ele estava parado. É só o Paraná que acredita nele. Tem gente que acredita. Osmar, vale lembrar aqui que o Paraná está com uma vitória em 12 jogos. Você vê, o Paraná no começo do campeonato, a gente aqui mesmo, quantos jogos a gente falou, Paraná vai chegar fácil entre os 4. Lembra que a gente falou de um jogo organizado, um jogo bem tocado? Eu assisti vários jogos do Paraná e falava, cara, a organização tática do Paraná é um time que tem organização tática, não é bagunçado. De repente, todo aquele trabalho se perdeu. E é aquele negócio. O que estava acontecendo? O Paraná teve uma instabilidade, mas uma instabilidade que poderia ser momentânea. A troca do comando foi estabanada, porque o time estava instável. Eu concordo, o time estava instável. Não vinha jogando, mas uma reciclagem de ideias. Vamos sentar, vamos conversar, vamos purificar essa nossa situação. Espera aí, aonde a gente está errando? Estamos errando aqui, então vamos ver se a gente acerta e tal. E o Paraná não teria ficado esses 12 jogos aí. Que com o Alan, o Paraná tinha ficado 4 sem pontuar. E agora já são 12. Quer dizer, foi tudo errado. Eu ouvi aí uma conversinha que não sei se é verdade, eu não acredito que seja, que existem alguns do Conselho do Paraná, alguns conselheiros do Paraná, que querem que o Paraná fique na segunda divisão porque é mais barato, entendeu? É muito caro fazer um time para a primeira divisão e a gente não está preparado para isso, que ainda estamos pagando conta, etc. Então, eu não acredito nisso, não. Eu acho que os verdadeiros paranistas querem ver o clube na Série A. Mas do jeito que tá difícil, viu? Esse é mais um ano que o Paraná não vai mais. Eu acho que a mudança foi fatal para as pretensões do Paraná. E falando de Operário 0, América Mineiro 1. Uma derrota aí do Operário, não de um número de gols grande, né? Mas uma derrota, né? Mais uma na história do Operário. Né? Como é que fica? Como é que fica a situação do Operário no campeonato aí, né? O nosso paranaense representante da Série B tá meio complicado, hein? Olha, eu diria o seguinte, não foi bem... tem o outro lado, né? O América Mineiro tá num crescente aí muito bom. Tá jogando Copa do Brasil, lá, né, cara? O tal do Lisca, que eu sempre achei só um cara bizarro, tá tapando minha boca. Ele tá fazendo alguma coisa realmente interessante. O time do América Mineiro joga muito bem, tá jogando muito bem. Pode ser que mude mas por enquanto tá jogando muito bem. Por sinal, teve um caso interessante aí. Lembra que eu falei a semana passada que o Lisca só tinha saído do Paraná porque ele saiu na porrada com alguém lá em BH? Então, ele saiu na porrada, foi com o Matheus Costa, o técnico do Operário. E eles se reencontraram. Lisca deu outra porrada no Matheus Costa. Campo também. Em campo agora. Primeiro foi em hotel, agora foi em campo. Vamos aproveitar para encerrar a Série B. Eu gostaria de falar desses dois times que estavam disputando a liderança, né? E um deles, o meu querido Osmar, aí tem um pouco mais de apreço e um pouco mais de contato com o seu técnico. Então, vamos falar de Sampaio Corrêa 1 e Chapecoense 3. Embora o Sampaio Corrêa venha numa ascendente bonita, né? A gente tá vendo jogos bonitos da Série B com o Sampaio Corrêa. Tomaram essa tunda aí que deu uma desequilibrada e acabou não deixando o Sampaio Corrêa chegar na liderança na frente do Chapecoense. Você continua mantendo a sua opinião que a Chapecoense vai ficar nas cabeças, Osmar? Eu acho que a Chapecoense vai ser a campeã da Série B. O melhor time. É o melhor time da Série B. Engrenou. Aquele negócio, quando você dá tempo para um projeto encorpar,
vai embora. O que aconteceu? A Chapecoense deu tempo para que os jogadores e a comissão técnica encorpassem a ideia, deixassem a ideia, arredondassem, vamos dizer assim. E a Chapecoense está jogando redondinho. Quem viu tá o jogo jogando contra o Sampaio, né? Sampaio saiu na frente, inclusive. Virou o jogo, tudo. A confiança do time engrenou. Agora difícil, sabe né? o que tem que fazer? Tem confiança que pode ganhar qualquer jogo. E aí ganha mesmo. Né? Mas foi um jogo bonito, né? Eu vi alguns lances do jogo e os dois times estão buscando o acesso, né, Osmar? Tanto o Sampaio Corrêa quanto o Chapecoense. Foi um bom jogo. Mas o Sampaio, apesar dessa crescente aí, eu não acredito que ele vá chegar. Apesar da simpatia do Bolívia lá, mas eu acho que não vai, tá? Eu vou aproveitar aqui que nós estamos falando de Série B para fechar, vou falar a tabela aqui. Começando com o Chapecoense com 47, América Mineiro com 40, Sampaio Corrêa e Juventude com 37, fecham aí os 4 primeiros da Série B. Aí na sequência vem Cuiabá, Avaí, Ponte Preta, CRB, CSA, Operário em 10º, Confiança, Paraná em 12º, Guarani, Brasil de Pelotas, Cruzeiro e Sport Clube Vitória, na porta da zona. Aí lá dentro da zona, dançando do lado do gaiteiro, está Náutico com 20 pontos, Figueirense com 20 pontos, Botafogo de São Paulo, né, de Ribeirão Preto com 18 pontos e o Oeste com 11 pontos. Então a gente vê aí que da porta da zona com 25 até a porta do acesso, que é 37, são 12 pontinhos, hein, Osmar? Ainda tem chance de alguns times como Cuiabá, Avaí, Ponte Preta e CRB se aproximar um pouco mais desse acesso aí. O que você acha? Cuiabá, Ponte Preta, Avaí, eles podem, mas olha, quem está lá na porta da zona, que nem você falou, pode esquecer. 12 pontos não se tira assim. Não. Série B é difícil. Não. Série B é difícil tirar 12 pontos assim. Difícil, é muito igual. Qualquer série, Cacá. Não, mas a série... Assim, mas assim, a Série B é muito igual. É muito igual. Às vezes a diferença de um para o outro é muito igual. É muito difícil mesmo. Ontem eu estava vendo o Filipão falar, falando a galera ficou empolgada, agora vai, não sei o quê. O Filipão quase que já falou, não, nosso negócio é ficar na Série B mesmo. O ano que vem pensar em sair da Série B. É uma cabeça consciente, né? Só que vamos para a Série A, então? Vamos para a Série A. Atlético Mineiro 0 e Atlético Paranaense 2. Quem assistiu esse jogo aí pode dar alguma opinião. O meu amigo Elian gravou um videozinho, depois a gente vai ouvir o videozinho do Elian, mas eu gostaria de saber de vocês dois aí, se vocês tiveram acesso a esse jogo, porque, afinal de contas, é o cabeção da chave, né, do campeonato, lá, o Atlético Mineiro, que está lá para cima, contra o Atlético que está num ascenso, né? Saindo de uma situação terrível, né? Que estava na porta da zona até dia desses, e agora está conseguindo galgou, inclusive, 3 passos importantes nos últimos jogos. 4ª vitória, né? 4ª vitória seguida. 12 pontos importantíssimos, hein, nessa altura do campeonato, Osmar? E eu não assisti o jogo, estava ligado no Flamengo e Coxa, mas do Atlético Mineiro ser maior, o mais perigoso foi o Atlético. Tem um detalhe também, com relação a isso, que eu ia dizer, o Atlético Mineiro estava convidado também, né? Estava bem desfalcado. Mas isso também não tira nenhum mérito do Atlético, não, viu? Nenhum mesmo. Tá? Será que a proximidade aí dos Jogos da Libertadores, que o Atlético está se espertando um pouquinho? O que será que está acontecendo? Que deve rolar uma pressãozinha lá, né? Pô, como é que vocês vão entrar na Libertadores com essa classificação na série, no Campeonato Brasileiro, pô? Mas eu acho que o Atlético... Deve rolar uma pressãozinha, né? Eu acho que o Atlético, ele, em alguns jogos ali, ele teve muito azar também. Não jogava mal, não conseguiu resultado. Aqueles jogos com o Flamengo ali na Copa do Brasil, o Atlético não foi tão mal assim.
em alguns momentos. Então, assim, o time deu uma oscilada boa e agora, como disse o Osmar, 4 vitórias já está se recuperando, né, cara? Já está se recuperando. Daqui a pouco a gente fala da Libertadores um pouco. O Atlético, eu creio que até tem chance contra o River Plate, por que não? É Por que lógico. não, né? Eu acho que tem o dedo do técnico aí. Depois que o Autori assumiu, o Atlético mudou muito. O autor é muito Que engraçado competente. isso, né? Que Ele é engraçado muito isso, competente. né? Vamos Outra aproveitar, coisa, então. tem um outro negócio aí no Atlético que é importante, que o pessoal também meio que a saída do Paulo André da direção do futebol, viu? O Paulo André não fez um bom trabalho lá e não estava bem. O Atlético não estava bem. E o diretor de futebol dentro do clube, ele é muito importante. Ele tem, não é assim, não é só a importância do diretor de futebol, não é só sair contratando jogador. Ele é importante também na questão interna, na própria Dinâmica de jogo. operacionalidade do time. O diretor de futebol é importante. Ele vai saber. O diretor de futebol que cobra o jogador que não tem empenho, ou que tem empenho, mas que não está bem tecnicamente, ou que está bem tecnicamente, tem empenho, mas está com a cabeça em algum outro lugar, tudo isso aí é o diretor de futebol que trabalha. Me parece que o Paulo André não tinha esse tipo de trabalho. Tanto que, hoje você vê, o Carlos Eduardo no Atlético, que era um jogador já... Tinha muito atleticano já rifando ele, que não ia jogar nunca. O Carlos Eduardo, por exemplo, está começando a jogar bem. Vamos falar, então, de 2 times que vocês entendem bem. Coritiba 1, Flamengo 3. Como é que foi esse jogo aí, Kaká? Como é que foi esse jogo, Osmar? Eu já dei minha opinião pro Kaká aí. Em off, eu já dei minha opinião, seus incompetentes. Cara, eu acho o seguinte, sabe o que eu achei? Que o Curitiba entrou para empatar o jogo, para perder de pouco. Entrou derrotado. Entrou derrotado, justamente. E outra coisa, o Flamengo veio de 3-0 que ele perdeu esse mata-mata com o São Paulo. O Flamengo não está 100%, está se recuperando, tá técnico novo, não está voando. Curitiba tinha que ter tido mais coragem, eu acho. Mesmo, ok, começou o jogo ali, levou um gol, já põe o time para jogar mais para frente, para tentar empatar o jogo, né? E o Curitiba acho que ficou muito atrás, deu muito espaço. E aí o Flamengo foi dominando e o Bruno Henrique começou a parte física parece que melhorou, aparecendo, a Arrascaeta aparecendo. Aí é mais complicado, né? O time do Flamengo, quando começa a acertar, é complicado, né? E o Curitiba... Eu pude observar durante a semana um bate-papo do Ceni que eu achei ele extremamente consciente no que ele falou a respeito da chegada dele no time, da condição do time e da condição de derrota do time sofrendo nos jogos, que obviamente tinha lá e desfalques, etc. Mas eu senti que ele está tomando um prumo dessa situação. Mas sabe qual que é o problema ali do Flamengo? Foi o seguinte, cara, o Jorge Jesus foi embora e ele levou tudo com ele. Esse é um grande problema também. Ele comandava tudo lá, a fisioterapia, o físico. Ele pegou todo mundo que ele trouxe e levou todo mundo embora, velho. E aí veio um cara que o cara entende de tática, tá? Mas ele não tinha uma equipe boa trabalhando com ele. Aí colocaram um fisioterapeuta meia boca, colocaram um preparador físico meia boca. Nós estamos num ano complicado. Esses 3, isso a gente ficou de falar depois, daqui a pouco a gente pode emendar, mas esses 3 meses parados, pode ter certeza que está aumentando o número de gente contundida. Tem muitos jogadores contundidos. Na Europa tem mais, cara. Na Europa tem mais do que o normal e aqui também. O Flamengo, cara, Isso. Tem tinha não só Covid, vários jogadores contundidos. E aí o Ceni pegou, o físico não está 100%. Aí você Lembra pega que eu falei para você semana passada, Kaká? Lembra que eu falei a respeito disso? Que, de repente o preparador físico não é um preparador físico bom, o fisioterapeuta ou a equipe de fisioterapia não é boa. Lembra que eu falei a respeito disso? A coisa descambou. Mas o que um preparador físico pode fazer? Tá muito confuso mesmo. O Kaká acabou de falar. É um ano diferente, atípico, complicado.
sabe? Pô, não tem Então, mais... mas é isso que eu digo. Ninguém mais treina, não tem tempo Não, para mas treinar. Osmar, mas sabe qual foi o problema do Flamengo? Olha o que aconteceu. O problema do Flamengo foi o seguinte: o físico já não estava bom. O técnico, o Domi, começou a fazer revezamento. Ele não tinha que fazer revezamento. Ele tinha que deixar os caras jogarem para melhorar a parte física. Condicionamento. Justamente. E aí ele começou a fazer revezamento. Talvez num ano normal, o revezamento ia ser ótimo. Mas nesse ano, que os caras ficaram 3 meses parados, talvez o revezamento acabou com o time, porque não... aí corria meio jogo e depois começava a morrer. É isso. Então, foi a observação que eu fiz há 3 programas atrás. Eu falei, pô, o primeiro tempo os caras jogam, né, tranquilo, bem. Vai começar o segundo tempo, os 15 primeiros minutos, pô, que jogão. De repente, passa 15 minutos do segundo tempo, os caras estão mortos, cara. Claro, não Aí é tem que isso ficar que... substituindo. Não é isso que nem o São Paulo ganhou do Flamengo, porque teve os méritos do São Paulo. Porque é um trabalho com 1 ano, que já levou muita bomba também, né? Mas assim, cara, nada é... Eu vou ser bem sincero. Cara, esse ano o torcedor tem que ter paciência. Vai oscilar. Ó, o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo de 4-1, que foi a derrota do Domi. Mas o Atlético Mineiro tinha perdido 2 jogos antes e agora perdeu para o Atlético Paranaense. E daqui a pouco a gente vai falar, hoje empatou com o Fortaleza. Ele não está ganhando jogos também. Então, assim, tá oscilação demais, velho. Muita oscilação. O único time estável é o Curitiba, que só perde. É estável na derrota. Estabilizou lá embaixo. Deixa eu falar uma coisa a respeito do Curitiba, então. O problema do Curitiba não é agora, não é desse momento. O problema do Curitiba é lá do começo do campeonato já. O Curitiba já entrou no campeonato, não foi agora no jogo contra o Flamengo que o Curitiba entrou derrotado. O Curitiba entrou derrotado no campeonato. Lá atrás, na primeira rodada do campeonato, o Curitiba já era um time derrotado. Já era um time que estava na zona de rebaixamento. Antes de todo mundo jogar, o Curitiba já estava na zona de rebaixamento. Eu vou relembrar aqui, eu vou relembrar sempre a entrevista que o Wilson deu antes do campeonato, se colocando na posição de coitadinho, que não tinha condições de disputar nada, que a única coisa que o Curitiba poderia fazer no campeonato era lutar para não cair. Mas, então, o que acontece quando você diz assim, eu vou lutar para não cair? Já é derrotado. Exato. Há jogos que eu posso ganhar. Há jogos que eu não vou conseguir ganhar. Então, o que acontece? O Curitiba entrou para jogar contra o Flamengo no sábado, dizendo, esse é um jogo que eu jamais vou ganhar. Então, eu não vou lutar. Então, deixa quieto. O Curitiba era um amontoado. O ataque do Flamengo brincava na área do Curitiba e os jogadores não tomavam nenhuma atitude positiva, não propunham nada, deixavam os caras do Flamengo fazer. Por quê? A gente vai perder mesmo. Então, o que adianta ficar fazendo esforço aqui se a gente vai perder? Não é bem assim. Isso é o Curitiba que o Samir está alegando aos novos, à nova diretoria. Porque eu não acredito, além dos 160 que emprestaram o seu nome para pôr lá na chapa do Samir como conselheiros, eu não acredito que existam mais muitos coxas, sócios ou não, que apoiem essa diretoria. Todo mundo viu o tamanho da diminuição da instituição Curitiba. Todo mundo viu que o Curitiba está numa situação pré-falimentar, está numa situação muito difícil, mas muito difícil mesmo. E eu até vou fazer uma propagandinha no meu canal aqui. Nessa semana no meu canal, que o vídeo sai essa semana, tá? Eu falo de clubes grandes que já sumiram, que desapareceram. Não que estão pequenos, mas que já sumiram mesmo, fecharam as portas. Guarani. Mas o Guarani não existe. Eu estou falando de times que não existem mais mesmo. E por quê? Porque chega uma determinada hora que vai à falência. A instituição
instituição vai à falência mesmo. Acaba. O Curitiba de hoje, ele está com o pezinho na falência. É muito mais grave a situação do que se pensa. Então, eu acho que a queda para a segunda divisão já é sacramentada, é só questão de oficializar, né? Mas dificilmente vai escapar disso. O técnico trabalhou muito mal. A semana passada, quando apanhou para o Bahia, né? Semana passada, não, essa semana, né? Quando apanhou do Bahia em casa, que eu achei que o Pachequinho foi muito mal. E realmente o Pachequinho foi muito mal. Jogou o time inteiro para trás para jogar contra o Bahia em casa, que nem era lá uma grande coisa. Recuou o time. Só aquele chutão para frente. É um esquema que já não funciona faz muito tempo. Bom, É um coaching invertido. Naquele jogo contra o Bahia, o Curitiba já determinou o seu caminho definitivo, perdendo em casa para o Bahia. A questão do perder para o Flamengo já era esperado, mesmo que tivesse numa crescente, perder para o Flamengo era perfeitamente normal. Como está em queda livre, perder para o Flamengo só poderia... Era o único resultado palpável. Vai jogar contra o Corinthians agora e vai tomar outra bucha. Não tenham dúvida. Vai tomar outra bucha. Por quê? Porque o técnico mostrou contra o Flamengo que ele também não entende nada de bola. Ele foi mudar o time aos 30 minutos do segundo tempo, um time que não jogava. O time já não estava jogando desde o começo. Outra coisa, entra com 5 na defesa e não consegue. O Corinthians não jogou nenhuma vez no 3-5-2 durante o campeonato, e aí quer jogar 3-5-2 uma hora para outra. Escala mal, tá? Deixa o único centroavante de ofício no banco, que era o Pablo Tomás, e olha a situação, olha como é o Curitiba. Você tem Pablo Tomás, você tem Guilherme, você tem Natanael, você tem uma base do Curitiba que não é tão ruim. Não joga. É impressionante. Não joga. Chega um cara fraco, um jogador fraco, lá da Ponte Preta, que é o Osman. O Osman era um reserva da Ponte Preta porque é fraco. Tá? Chega ontem e joga hoje. No Curitiba está acontecendo isso. O cara chega hoje e joga hoje. O que é o Osman? O Osman é melhor do que, por exemplo, o Matheus, não sei quem, tem tanto Matheus lá que eu nem sei mais. Do que aquele Matheus da base, que o Matheus Bigode, que depois entrou no decorrer do jogo. O Osman joga mais do que ele? Não, muito pelo contrário. Além de não jogar, deu claríssimas demonstrações de ser um jogador totalmente descomprometido. Teve um lance, inclusive, que ele dominou errado e a bola correu e foi no pé de um jogador do Flamengo. Ele virou as costas, saiu fora andando. Perdi. E vai andando embora. Então, isso é uma demonstração. Chegou aí o lateralzinho, já chegou e já jogou. Sabe? Chegou o colombiano e já jogou. O colombiano, que é jogador da 3ª divisão da Colômbia, chega aqui e joga. Então, está tudo muito errado. Está tudo muito errado. A diretoria do Curitiba não tem voz ativa nenhuma nesse time aí. Tá? Hoje, o dia que nós estamos gravando o programa é 21 de novembro. A eleição no Curitiba é dia 12 de dezembro. Sabe? Eu acho que esses últimos 20 dias dessa miserável, dessa diretoria, não sei. O Curitiba só precisa sobreviver mais 20 dias para voltar a ter esperança. Mais 20 dias. Tá? Não dá mais falar nada. Tá? Só dizer o seguinte, o time do Cacau Flamengo é um time incompetente, porque podia ter metido a maior goleada do Campeonato Brasileiro. Até hoje. Não fez. Não aproveitou. Não aproveitou. Jogou mal. Vamos falar de... Não, o Flamengo jogou bem, sim.
Vamos falar de Internacional 1 e Fluminense 2. O Internacional vem começando a sofrer algumas derrotas aí, né? Com a saída do Cudê, hein, Kaká? Cara, eu tava assistindo São Paulo Vasco. e Vasco, né? Assisti o jogo do Jogão, São hein? Paulo Eu também inteiro. curti bastante. Pressão de São Paulo no final do segundo tempo, mas não saiu gol. Agora sim, cara, velho, nós vamos chovendo molhado. O Inter não tem um elenco tão grande como de outros times, que nem do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras. E o Inter, cara, o técnico que o Cudê é um técnico moderno que joga um futebol agressivo, tem muita competitividade e nada contra o Abel, mas o Abel é uma escola mais força e uma escola muito mais que não é um jogo agressivo como se joga hoje, né? Os jogadores, os técnicos modernos. Eu acho ultrapassado, Kaká. Cara, eu não sei se é ultrapassado, eu acho que é diferente, entendeu? Eu acho que o jogador, imagine um jogador que estava já acostumado com um método, né? Já treinando, já atuando. Teve alguns problemas também, mas, cara, os caras estavam com 30 e poucos, estão com 30 e poucos pontos por causa do Cudê. E aí teve essa mudança e perderam os jogos aí, estão perdendo, né, cara? Então, eu, eu não vejo esperança E o Fluminense que também está bem desfalcado lá de Covid, né? Mas assim, o Fluminense joga o Neném. O Neném tem 250 anos, mas ele é um grande jogador de futebol. Ele é um grande jogador. 256. O cara é um grande jogador. Segundo o Osmar, quando o Nenê joga e tá com a estrela, o time ganha. Não, ele joga bem mesmo. Ele é bom, cara. Não, ele é bom jogador. Nenê é um baita jogador, pô. Ele é bom mesmo. Ele é bom, cara. Ele é bom mesmo. Ele sempre foi bom. Quando ele começou lá no Palmeiras, que ele era jovem, ele era bom. Ele jogou no PSG, ele foi para a Europa, ele jogou bem. Ele jogou no Vasco bem. O Vasco fez ótimos campeonatos por causa dele. O Vasco, uma época, só tinha ele como bom jogador. Aí ele foi pro Fluminense e ele continua jogando bem, cara. Então, ele, quando joga, bicho, ele dá um passe redondo, ele dá um chute redondo, ele faz gol de fora da área, ele tem habilidade, ele é inteligente. Ele é um Ele é baita jogador. vertical. Ele é vertical. Ele é bom, cara. Bola no Ele pé é do bom, Nenê esse cara. É perigo para o adversário, mesmo. Agora eu te digo uma coisa: imagine um cara desse jogando, por exemplo, no Atlético Mineiro. Eu não sei como é que o Atlético Mineiro não compra um jogador desse. Esse cara num time daquele, ou até no Inter aí, ó. Pô, dá esse cara no Inter aí, ó. Ele ia fazer um estrago. Se bem que também tem um detalhe, né? O técnico do Fluminense já foi técnico do Inter. E foi dispensado do Inter de uma forma meio estranha também. E não foi mal, hein? Não, claro que não. Claro que não. O Odair já tinha feito um bom trabalho no Inter e está repetindo isso no Fluminense agora. Está mostrando para o Inter que errado era o Inter, não ele. Meus queridos, vou aproveitar agora e vou chamar meu querido Elian Voidello em vídeo para falar aí as impressões dele nessa semana para essa rodada. Já já a gente volta aqui com esse bate-papo. Voltamos falando de São Paulo e Vasco da Gama. Beleza, Kaká? Já. Vamos lá, Elian. Olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Hora do Esporte. Eu, infelizmente, não pude participar ao vivo mais uma vez essa semana, por motivos pessoais e tudo mais, mas estou aqui gravando o resuminho e a minha percepção da rodada. Eu vou começar falando do jogo do Atlético com o Santos, que foi no sábado, né? E eu queria falar que o Atlético está irrompendo uma sequência de vitórias. Parece um alento, assim, depois de tantas derrotas, de tantos resultados negativos para o Furacão. O Furacão está ocupando um espaço que seria de justiça dele no Campeonato Brasileiro. Eu creio que o Atlético deva terminar ali em sexto, sétimo lugar, mas não deva mais correr tantos riscos como algumas semanas atrás estava correndo. Foi um gol do Thiago Heleno aos 29, segundo tempo, né? Porém, o Santos teve boas chances, né? O Arthur Gomes foi o primeiro a finalizar na partida, né? E depois também, logo depois do gol do Atlético, o Santos também teve uma outra grande oportunidade. O Atlético perdeu o Christian, né? Que se machucou,
mas ganhou mais agilidade no meio de campo agora, né? E o Furacão subiu para a 9ª colocação, enquanto o Santos deu uma brecada, né? É interessante porque esse jogo o Santos estava com um time misto e o Atlético está se preparando para o jogo na Arena da Baixada, que é o grande jogo do Atlético, né? Da última competição que restou fora o Brasileirão, que é a Libertadores contra o River Plate. Tomara que ocorra tudo bem nesse jogo, tomara que seja um bom jogo para o Atlético, porque o futebol paranaense precisa disso, uma vez que o Coxa não está indo bem, né? Uma vez que o Coxa está lá se afundando junto com o Goiás, com o Botafogo, enfim. O Operário perdeu, acendeu o alerta, o Pedro Quem foi expulso, né? E está em 10º na Série B, um gol aos 4 minutos do América, né? Que é o vice-líder. E o Paranito está em 12º na Série B. Então o futebol paranaense, apesar da vitória do Atlético, ainda continua num momento muito esquisito, muito estranho, que ele não deve estar. E uma notícia quentíssima de última hora, a Federação Amapaense de Futebol divulga nova tabela do estadual feminino. Trem contra o Macapá. É a volta do campeonato feminino do Amapá. A gente tem que falar mais de futebol feminino aqui na Hora do Esporte, porque a mulherada joga bola, na seleção brasileira joga mais que os caras, inclusive. A gente tem que falar mais delas também. E ainda falando lá da região norte, o Santos, né, do Amapá, o peixe da Amazônia, né, se afogou, né? Perdeu para o São Raimundo de Roraima com um gol do atacante Mundão. O Mundão fez um golaço de fora da área, e o Santos perdeu lá no norte do Brasil, no clássico entre Santos do Amapá e São Raimundo de Roraima. É isso, meus amigos. A partir da semana que vem eu espero já estar voltando ao vivo, retornando ao vivo para os estúdios da Hora do Esporte, para poder falar do futebol que a gente tanto gosta e também comentar coisas de outros esportes também, como o banho de champanhe que o Putin tomou do Lewis Hamilton, que isso aí eu acho que é uma coisa de veras interessante. Então, meus amigos, um abraço para você, Osmar, um abraço, Sérgio Biratã, saúde para você, meu amigo, principalmente, Cacá Vivarinas, Rogério Franzini, mais uma vez, é sempre bom estar aqui ao lado de todos vocês, fazendo a Hora do Esporte, esse esporte que a gente ama tanto de paixão, que é o futebol. E na quarta-feira não perca a resenha da semana vai ser comigo, como sempre. E eu vou receber quem a semana vai ser o Cacau ou o Osmar, não sei, um dos dois. Mas enfim, tamo lá, um beijo no cérebro e até mais! Meu querido Cacá e meu querido Osmar Silveira, vamos falar então deste jogo São Paulo e Vasco da Gama, 1-1. Um jogo que, particularmente, eu assisti hoje, pegado, gostei de ver o jogo. São Paulo pressionando no segundo tempo até o finalzinho, até no acréscimo, e não conseguiu converter em gol, hein, Cacá? Será que o Vasco tá com uma defesa boa aí que segurou os caras, meu? Não entrava de jeito, cara. A verdade é o seguinte, né? O Flamengo, que o São Paulo ganhou de 3-0, é um time que deixa jogar. O Vasco é um time totalmente reativo, né? Porque não tem, os caras não vão para cima do São Paulo, time que está lá na ponta da tabela, para tentar achar alguma coisa. E o Vasco está com vários jogadores convidados também, um monte de piá novo, piazada nova. E o São Paulo, cara, querendo mostrar serviço, cara. Né? O São Paulo teve, cara, a mesma coisa que eu gravei um vídeo ontem falando para os flamenguistas não se empolgarem com o jogo com o Coxa, que precisa melhorar muito ainda o Flamengo. O São Paulino também não tem que se empolgar com os 3-0 do Flamengo e achar que está tudo perfeito no time. O time do São Paulo dá muito espaço, mas não foi o caso hoje. O problema é que o Flamengo deixa jogar, né? Por exemplo, vai deixar o São Paulo jogar. E hoje, numa retranca, o São Paulo não conseguiu fazer quase nada. Pressionou, tinha bola, mas velho, não conseguia atacar. Na verdade, o São Paulo achou um gol ali, mas aí talvez o Diniz ele tenha que o time está bem, está confiante, a confiança está boa, o espírito está bom, mas talvez, cara, vai enfrentar muito time totalmente reativo atrás, então vai ter que mudar um pouco de estratégia, né, cara? Porque E essa
vantagem da vitória é importante, hein, cara? Se o São Paulo ganhasse esse jogo... Por quê? Porque o São Paulo vai jogar aqueles jogos atrasados agora. Então, assim, o São Paulo... A mesma coisa porque o flamenguista não deve se empolgar com o jogo do Coxa, o São Paulo não pode, São Paulino não pode se empolgar dos 3-0 no Flamengo ali de quarta. Tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa ainda, tem muito jogo. Então, assim, pega uma defesa super fechada, cara, tá difícil. Né? Tá difícil. Não dá para se empolgar, né? Tá difícil. Nem um pouco. Nem um pouco. Vamos falar do Palmeiras, já que vocês falaram nele. Palmeiras 0, Goiás 1. E aí, o Palmeiras ganhando de todo mundo, chega nos times lá de baixo e leva pau, então, Cacá? É bem isso que nós falamos. Verde com verde, não, mas verde o com verde, tá deu abóbora. Vários caras... O Palmeiras está com vários caras convidados e ontem o jogador do Palmeiras foi expulso. Aí eles jogaram com uma grande parte do jogo com um jogador a menos. Teve várias chances. O Palmeiras teve várias chances. E o castigo veio no final. Um petardo lá do jogador do Goiás, uma bomba lá na gaveta do Everton. O Everton só viu o rastro da bola. Só viu a fumaça. Só viu a fumaça. Só ouviu o ventinho. Passou e pronto. Um abraço. Foi um golaço. Foi, velho, sabe aquela bola que o goleiro... E o Everton é um baita goleiro. Ele é alto. Mas não deu, cara. Tá louco. Não tinha como, pô. Não tinha como. O jeito que o cara pegou, e ela nem... O problema de uma bola dessa aí é que quando ela vem na direção do goleiro, ela vem, né, chacoalhando o cara. O cara não sabe por que lado ir, meu. É complicado mesmo. Mas o Palmeiras está bem, cara. O Palmeiras está bem, só que o Covid pegou o time, né? Complicado. O Palmeiras foi o time mais derrubado pela Covid aí, viu? Foi mesmo. Foi forte o negócio. Não vai ter como o time talvez tenha o mesmo desempenho com esses jogadores todos. Cara, não adianta, que nem aquela Flamengo tem um jogador bom, o Palmeiras tem um elenco também reforçado. Não adianta, os caras estão tudo convidado e machucado, não vão jogar. Não tem o que fazer, cara. Não tem jeito, né? Não tem milagre. Não tem jeito. E o Botafogo, que não tem nem... O Botafogo não tem Covid e apanha do mesmo jeito. Então, eu vou aproveitar e vou falar os placares aqui do domingo. Ceará 2, Atlético Mineiro 2 e Fortaleza 2, Botafogo 1. Bem falou com você do Botafogo, né? O que tá acontecendo aí, Osmar? Esse jogo pro Botafogo tem o mesmo significado do Coxa e Bahia. O Botafogo parece que nessa derrota começou a traçar o seu caminho. Quer ver uma coisa? O Botafogo é vice-lanterna, tá? Tem 20 pontos e 21 jogos, certo? Acima dele está o Curitiba, com 20 pontos e 22 jogos. Mas o Botafogo, se você olhar para mim com quem o Botafogo joga, a próxima partida é fora de casa. E o Botafogo fora de casa, né? Também, né? Contra o Atlético Mineiro, né? Contra o Atlético Mineiro, eu creio. O Botafogo fora de casa não assusta ninguém. O que vai acontecer? Botafogo vai acabar ficando ali com 22 jogos e também na mesma situação, vice-lanterna. Eu acho que o Goiás, apesar dessa derrota, dessa vitória contra o Palmeiras, já caiu, não tem mais como. E Botafogo e Curitiba parece que traçaram o seu caminho definitivamente. O resto da briga vai ficar lá, Vasco, Atlético de Goiás, Sport, Ceará, esses vão entrar ali na briga do acesso à Série B pela quarta vaga. O resto parece que já está meio que definido, inclusive o Botafogo. Essa derrota por Fortaleza em casa, isso foi... Olha, o torcedor do Botafogo deve ter pensado assim, já foi. Esse ano, tá? Série B do ano que vem vai ser muito boa, cara. Muito boa. Atlético Mineiro mesmo, viu, Cacá? O próximo jogo do Botafogo. Punk, cara, hein? Imagine. Outra coisa. Olha a Série B do ano que vem. Paraná Clube, Coritiba, Botafogo,
Cruzeiro. Quem sabe? Cruzeiro, Goiás. Cruzeiro, Goiás, quem sabe ainda o Vasco. Imagine se cai Vasco e Botafogo. Que alegria que vai ser. A Série B vai ser melhor do que a Série A. Aproveita e pergunto para vocês dois, o jogo de hoje, que eu gostaria que o nosso querido Sérgio Biratã falasse para nós, mas o Sérgio Biratã está dodóizinho e não pôde participar do programa hoje. E eu gostaria que ele desse esse prognóstico, mas o que vocês prognosticam para Sport Recife e Atlético Goianiense amanhã? Quer dizer, hoje? Cara, o Atlético Goianiense é favorito. Eu também acho. O Atlético Goianiense é favorito. Inclusive, é um visitante incômodo pra caramba, viu? Empatou com o Flamengo, ganhou de não sei quem, encrespou o jogo com o time que estava na frente. O Atlético Goianiense está jogando melhor que o Sport nesse momento. Ele é um time organizado, esse técnico que entrou, um técnico que deu uma organização tática boa para o time. O Sport, cara, tá derrubado. Entre os 4 times que eu citei como... Tá junto ali, tá candidato. A quarta vaga, o Sport é o mais qualificado para isso. Candidato. Vamos falar do Brasil aí, meus amigos. Vocês que acompanharam os jogos... Tem Corinthians e Grêmio. 0-0 deu. 0-0, Corinthians com 2 a menos. 0-0. E o Grêmio não conseguiu resolver a situação, hein? Olha, eu assisti boa parte desse jogo aí. O Grêmio tá com muita posse de bola, mas não... É um domínio estéril. Sabe? Eu vi umas jogadas, o Luan, cara, do Luan, pelo amor de Deus, cara, esse Luan tá na hora de dar-lhe um cara que jogava muita bola no Grêmio, no Corinthians, ele não consegue desenvolver o futebol dele. Ele jogou muito mal mesmo. Tá? Terrível. E o Corinthians na dele, o Corinthians que joga aqui em Curitiba essa semana, vai ter uma boa oportunidade de recuperação, vai jogar com o time bônus aí, tem uma boa possibilidade de se recuperar. Mas hoje até eu achei heróico o empate do Corinthians, viu? Achei heróico o empate do Corinthians. Ele não consegue. O Grêmio inteiro, o time, por isso com 2 a menos. Olha só, 2. Segue o barco. Meus amigos, vamos falar de Copa do Brasil aí, como é que fica a sequência agora? São as semifinais, é isso? Isso, o São Paulo contra o Grêmio, né? Um jogo muito bom, né? E o outro, o América, na ascensão, como a gente já falamos a Série B, contra o Palmeiras. E só que assim, o Grêmio e São Paulo vai ser um jogo, cara, imprevisível. Não dá pra gente pode falar muita coisa sobre esse jogo, mas é imprevisível. Agora o América, mesmo na ascensão, o Palmeiras só que Palmeiras, né? Que Palmeiras, que se for o Palmeiras convidado com um monte de nego quebrado, um monte de cara fora, aí já é outro jogo. Agora, se for o Palmeiras... Mas tem um detalhe. As semifinais da Copa do Brasil, elas vão acontecer lá em dezembro, né? Lá no então final de dezembro. Não vai mudar muito. Vai mudar muito. Mas eu não... entre São Paulo e Inter, eu não vejo favorito. São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. Eu não vejo favorito, mas entre Palmeiras e América, mesmo... Palmeiras é favorito. O Palmeiras é favorito. Não, o Palmeiras é favorito, cara. Mas esses jogos vão acontecer no dia 23 e 27 de dezembro. Então, até lá, muita água vai passar por baixo da ponte. Inclusive da Ponte Preta. Tem Libertadores essa semana, né, Rogério? Tem Libertadores. Libertadores. Começa a pauleira da Libertadores, terça-feira. Né? Mata. Terça-feira tem Flamengo. Acho que o Atlético joga já com o River, terça? Já. Dia 24 é Atlético e River, LDU e Santos, Racing e Flamengo, no dia 24. Isso. Cara, 3 jogos. O Santos está também convidado, vários jogadores. O Atlético a gente já falou aqui, né?
Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não duvido se o Atlético passar do River. Ah, é impossível. Não é impossível. Do jeito que tá essa pandemia aí, Não, duvido. não. Não, eu acho. Na verdade, os Não times dá para dar argentinos. prognóstico, né? Os times argentinos, eles ficaram muito tempo sem jogar. Eles ainda estão meio travadão, né? A perna ainda está presa no chão. Ó, esses dias E tava. eles demoraram mais lá, né? Lá o lockdown foi muito mais demorado, né? Muito mais demorado. Eu acho que o Atlético tem boas chances de passar. Acho que o Flamengo, o Racing não é adversário para o Flamengo. Não, o Racing tá muito mal, cara. Tá muito Tá mal. muito Pior, mal. tá pior que o Flamengo. Eu acho que o Racing não é adversário do Flamengo. O Santos é LDU, né? Altitude. Olha, na Vai ter altitude. altitude. O problema vai ser esse, na altitude. Mas se o Santos conseguir fazer um resultado perdendo de pouco ou um empate, eu acho que Empate é o ótimo. Santos empate é ótimo. Eu acho que o Santos tem muito boa chance de passar. O Flamengo deve passar contra o Racing, mesmo jogando na Argentina, mesmo jogando lá. E o Grêmio e Guarani. O que será? Grêmio, Será que passa o Grêmio? esse Guarani é um time chato, nojentinho, já tirou um monte de brasileiro da Libertadores. O Corinthians tem tristes lembranças do Guarani, o Palmeiras tem tristes lembranças do Guarani, o próprio Grêmio tem tristes lembranças com o Guarani. Então, é um jogo para tomar. O Grêmio tem mais time? Tem mais time, mas é um jogo para se tomar com cuidado, muito cuidado. Meus amigos, não é brincadeira não, né? Vamos, para fechar o programa aqui, eu quero falar de duas coisas que a gente não falou aqui, que são importantes, né? O paranaense Anderson Silva foi levado a nocaute técnico na luta contra o jamaicano Uriah Hall. Embora fosse uma luta que poderia coroar aí a aposentadoria do nosso querido Anderson Silva, ele ainda tem uma luta de contrato com o UFC, não prometeu nada se vai lutar ou não. E a vitória do Uriah Hall foi muito bonita, porque após ele ganhar do seu adversário maior, ele abraçou e chorou muito, dizendo que amava muito o Anderson Silva e que Anderson Silva era um ídolo para ele. Então é bonito de ver isso no esporte, né? Ainda mais no esporte que todo mundo considera um esporte extremamente violento, né? E a gente vê esse tipo de atitude do Uriah Hall aí, um jamaicano. Você é meu ídolo, mas eu vou meter a mão na tua cara. Que demonstrou muita humildade. Então o Anderson Silva deixou em aberto aí, vai depender do acordo que ele fizer com o Dana White. White. Ele não quer se aposentar, na verdade, mas eu acho que ele deve. O Anderson Silva tem 45 anos, gente. Tá? Vai começar. Ele já não luta bem há muito tempo. Tá? Vamos ser bem sinceros. Tá lutando só com o nome, né? Só com o nome. Vou falar o cartel dele aqui, ó. 34 vitórias e 11 derrotas. Então, quer dizer, as últimas lutas do Anderson Silva têm sido negativas para a imagem dele, para um cara que era o invencível, né? Até ele quebrar a perna, ele não tinha perdido para ninguém. Depois com certeza. Que ele quebrou a perna, ele não ganhou de mais ninguém, ou ganhou uma luta ou outra. Eu não sei bem, mas ele não ganhou. A maioria das lutas dele apanha mesmo. Eu acho o seguinte: tem gente que não sabe a hora de parar. Tá? Bom, vai ter volta do Mike Tyson, hein? Pois é, né? E o cara essa aí vai ser acompanhado, hein? Essa aí vai ser divertida, hein? Isso aí vai ser divertido. O técnico dele agora é um brasileiro. Tá certo, eu vi. Volta do Mike Tyson. Tenho visto as preparativas dele. Pô, o cara tá moendo, velho. Ele continua um touro, né, meu? Mas, meu amigo... Quero ver quem que encara o cara, Mike Tyson, com 78 anos de idade, pega qualquer um de nós três aqui e faz um sanduíche de mortadela, velho. O cara é muito Silveira. Forte, diga lá. Osmar Silveira, Fórmula 1. O que você tem para falar do nosso querido Hamilton? O Hamilton, essa semana, ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo o mesmo de sempre. Vidas negras, vidas pretas
Isso já em função da questão lá do Carrefour, lá de Porto Alegre, que os seguranças mataram covardemente. Eu achei que foi uma coisa horrorosa aquilo. Os seguranças mataram covardemente o sujeito lá. Eu quero dar uma opiniãozinha a esse respeito. Muito bem. Jamais uma vida pode ser tirada por alguém, seja da forma que for. Jamais. Os caras agiram uma extrema violência, uma violência desnecessária e mataram. E mataram o Beto. Ponto. O Beto não é santo. O Beto tem uma folha corrida maior do que não sei o quê, inclusive de violência contra mulheres. Tá? Ele pregava alemão na cara das mulheres dele lá. Isso não justifica, não, bem claro. Isso não dá direito, né? De ninguém matá-lo, né? Não justifica a morte dele, não dá direito. Mas eu li outro dia, num desses fóruns da Lacrolândia, aí, a Lacrolândia, sabe que a Lacrolândia é um grupo de pessoas que os lacrolandeses, eles moram em Lacrolândia, lá a padroeira da Lacrolândia é Nossa Senhora de Fátima Bernardes. Então, umas coisas assim, tomar muito cuidado quando pô, Beto era um cara que amava a vida e a sua família. Pô, peraí, não fique inventando coisas. Mas jamais poderia ter sido homenageado. Estão querendo homenagear, estão querendo botar nome de rua em Porto Alegre no nome do cara. Aí já é dureza. Muito menos com isso. E o Hamilton, que provavelmente não sabe dessa história, postou lá na rede social dele que mais uma vida negra. Outro detalhe, se o Beto fosse branco, não teria acontecido. É preconceito, sim. Tem gente que diz, não, isso não é preconceito. Tem aquele senhor lá que é dono do poder, que volta e meia fala umas cacas aí, e falou que não, porque a nossa formação social não diz que nós somos um povo miscigenado. Nada disso. A gente é preconceituoso, sim. O Brasil é preconceituoso, sim. Se o Beto fosse branco, no mínimo ia ter uma conversa antes. Pode ser que tivesse porradaria, que ele fosse assassinado, etc., do mesmo jeito que foi assassinado o Beto Preto, se ele fosse branco. Mas ia ter uma conversa antes, viu? Tá? O negro no Brasil, essa semana foi o Dia da Consciência Negra, o negro no Brasil, ele é considerado, sim, um ser inferior. As pessoas consideram, sim, um ser inferior. E eu fico muito... Posso falar? Posso, né? Pode. Eu fico muito puto com isso, porque eu sou filho de negros. Eu sou filho de negro. E eu não admito que alguém toque nesse assunto. Eu não admito. Porém, menos, tá, gente? Não vamos santificar quem não merece. Vamos criminalizar quem cometeu o crime, vamos punir quem cometeu o crime. Mas não responsabilizar os responsáveis. Não vamos santificar a vítima, porque ela não era santa também. Tá bom? Isso foi... Eu ia falar de Fórmula 1, falei disso, tá? O Hamilton teve uma pesquisa essa semana de uma revista francesa, sempre essas coisas, sempre revista francesa, que coloca o Hamilton como o maior piloto de todos os tempos, tá? Acima de Fangio, acima de Schumacher, acima do Senna, assim, realmente, em termos estatísticos de vitória, tem números, né? Ele é o maior do mundo mesmo, ele já provou isso, ele está acima de todo mundo. Tá? Mas, em termos de piloto e pessoa mais completa, o Ayrton Senna ainda é maior do que ele, e ele mesmo sabe, ele mesmo reconhece isso. Tá? Mas o Hamilton está ali coladinho com o Senna, porque ele tem atitudes positivas, ele é um cara positivo e ele é um baita de um piloto. Bom demais. Sou fã desse negão aí. Meus queridos amigos,
Considerações finais de vocês para este programa de hoje. Aproveita aí, Osmar, você que está nesse embalo de nos dar essas informações importantíssimas aí do Hamilton, da sua militância e da sua qualidade como piloto. Aproveite fazer as suas considerações finais para este programa nosso de hoje, o que nós podemos esperar para a próxima semana. Para a próxima semana nós temos que esperar mais derrotas paranaenses. Nada mais do que isso. Mas eu acho que os resultados dos primeiros jogos da Libertadores têm que ser analisados profundamente por todo mundo, por todas as torcidas. Porque, veja bem, se um clube brasileiro for bem na Libertadores, visualizar uma possibilidade de vencer essa Libertadores, por exemplo, o Grêmio, se eles vão largar um pouco de mão o Campeonato Brasileiro. É uma pena, eu acho que deveriam manter até o final o punch pro Campeonato Brasileiro. Não deu. Fora isso, coraçãozinho para todo mundo, um grande abraço, até semana que vem, propagandinha dos canais lá, todo mundo no Music and Football, e todo mundo no canal Osmar Silveira, tá? E todo mundo nos nossos podcasts. A série Vergonha Paranense no Campeonato Brasileiro acabou. Segunda-feira entra no ar a Série A e aí encerra. E aí encerra, né? Então já segunda-feira hoje, obviamente. Eu já gravei, eu já contei tudo lá. Entra hoje à noite no ar o podcast Série A. Série A, né? Para finalizar a série da Série A. A gente vai continuar no Instagram, vai continuar em tudo que é lugar aí, para que todo mundo possa ver a gente aí. Um forte abraço para todo mundo. Kaká, abração. Rogério, abração. Boa semana para vocês, para todo mundo. Voidelo, Sérgio, aqui, no meu coração. Tchau. Meu querido Kaká Vivarinas, as suas considerações finais para esse programa de hoje, por gentileza. Grande abraço aí aos nossos telespectadores, para você, Franzine, Osmar, ótima semana a todos. Vamos ficar ligados essa semana, muita coisa esportiva acontecendo, coisas que envolvem os times do Paraná e o futebol brasileiro. Grande abraço a todos. Meus queridos, obrigado. Eu quero fazer um pedido aqui, embora o nosso programa seja um programa esportivo, mas a gente tem que sempre estar fazendo esses pedidos. Cuidado, pessoal. Curitiba atingiu hoje o nível máximo da capacidade das UTIs com a Covid. Curitiba é a cidade que mais tem infectados da Covid, ultrapassou Florianópolis nesse momento. Curitiba é a cidade onde mais se tem infecção no Brasil e isso é inevitável. Então, se não for tomada providências sérias para que o Covid pare de acontecer, da forma que vem acontecendo em Curitiba, nós vamos passar aí alguns meses de dificuldade, muito pertinho do Natal, que não é legal, né, galera? Então se cuidem, galera. Máscara, álcool gel, não saiam para balada, não saiam à toa, não saiam desprotegidos, porque a Covid está aí, todos os lugares, e está chegando cada vez mais perto da gente. Valeu? Um abraço para todos, boa semana. Quarta-feira, nossa resenha. Segunda-feira que vem, nosso novo programa. Abraço, Elian. Abraço, Serjão. Melhoras para vocês aí. Obrigado, Osmar. Obrigado, Kaká. Até quarta-feira na nossa resenha em nosso Instagram, @Hora do Esporte Curitiba. Valeu, grande abraço. E o Coxa? Se fodeu de novo. Conheça a Ótica Lumina online. Acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online.